Ações revisionais e perícias bancárias. Bevilacqua Perícia Judicial. Perícias bancárias. Parte A. Noções gerais. As ações revisionais são medidas judiciais que têm como objetivo a adequação das taxas de juros praticadas nos contratos bancários com a média do mercado. Isso quer dizer que quando uma instituição financeira pratica taxas notadamente acima da média, essa é uma prática abusiva e, assim, passível de revisão. Dessa forma, a partir da correta identificação de uma prática abusiva por parte da instituição financeira, o contratante pode se valer de seu direito jurisdicional para solicitar ao Poder Judiciário que afaste essa ilegalidade e aplique ao caso concreto, termo justo e equilibrado. Ao se revisar um contrato bancário, como uma operação de capital de giro, por exemplo, há que se realizar uma ampla e minuciosa avaliação de todas suas cláusulas contratuais, observando as condições de aplicação e cálculo da taxa de juros remuneratórios, multa, comissão de permanência, taxas cobradas, se houve venda casada de seguros, cobranças de taxas extras, etc. Apesar da existência do contrato entre as partes, é possível se verificar em muitas situações um desrespeito às condições estabelecidas contratualmente pelas próprias instituições financeiras, o que leva à necessária obrigação de reparação dos prejuízos causados ao contratante. Por isso a importância da possibilidade de revisão dos contratos bancários quando verificada a abusividade do agente financeiro. Nesse contexto, diante da possibilidade de revisão contratual quando verificada alguma abusividade da instituição financeira, é importante dizer que se aplica a todo tipo de contrato bancários, tais como financiamento da casa própria, cédula de crédito bancário, cédula de crédito rural, consórcios, empréstimos consignados em geral, etc. Parte B. Ações judiciais para diminuir parcelas são fake news. É muito importante destacar que não existe ações judiciais para diminuir parcelas. Essas ações que muito oferecem até pela rede de televisão aberta, são paliativos servindo apenas para negociar com a casa bancária. E o que te trazem são apenas custos e o alongamento do número de parcelas, perpetuando suas dívidas e ainda assim você corre grande risco de sucumbir em sua ação e arcar com custos exorbitantes. Nunca sairá satisfeito, apenas terá o aumento da dívida. Considerando que são profissionais, inexperientes, despreparados, além de praticarem advocacia predatória, nunca apresentam os cálculos com o devido proveito obtido que você poderá ter na ação numa futura ação revisional e sua devida viabilidade econômica. Pelo visto até esse momento, pode-se entender que a busca por meio de uma ação de revisão bancária do afastamento da aplicação de uma taxa de juros abusiva, em determinado contrato, por exemplo, pode ser uma boa medida. Sim, essa é uma conclusão razoável. No entanto, é necessário ter cautela com esse tipo de ação judicial. Isso porque, caso essa ação não tenha sido objeto de uma minuciosa e adequada análise jurídica, realizada por profissional competente, corre-se sério risco de um revés, aumenta o valor da obrigação inicial ao invés de diminuí-la. Pois em uma demanda judicial, com a improcedência do pedido, opera-se a sucumbência processual, que obriga a parte perdedora a arcar com despesas de honorários da parte contrária. Em uma demanda envolvendo valores expressivos, isso pode ser bastante significativo, pois pode alcançar até 20% do valor da causa. Parte C. Como fugir dos riscos envolvidos nessa empreitada? Primeiramente é necessário a escolha de um profissional qualificado, que esteja bastante antenado com a atualidade desse tipo de demanda. Nós da Bevilacqua Perícia Judicial, podemos ajudar-lhe da seguinte forma. Efetuamos a análise prévia de viabilidade econômica de se fazer ou não a revisão do contrato, sem custos prévios, de forma gratuita. Havendo a viabilidade, você é quem decide o que fazer ou não fazer. Após sua decisão passaremos a efetuar uma análise mais fundamentada para preparar um laudo pericial dos contratos e aditivos, extratos das operações, avaliação da taxa remuneratória aplicada, multa, juros, comissão de permanência, condições da operação realizada, dos valores liberados e pagos, etc. Somente após essa análise pormenorizada é possível se chegar a uma indicação precisa da viabilidade ou não da ação de revisão bancária. Existem situações onde essa medida não é recomendada, porém é preciso realizar uma avaliação de cada caso.
Outro cuidado importante a ser tomado se refere às ofertas de soluções muito vantajosas, promessas de resultados imediatos e teses já ultrapassadas. A formação de um entendimento pacificado, inclusive nos tribunais superiores, avançou muito nos últimos anos. Isso quer dizer que o profissional que conduzirá essas demandas precisa ser conhecedor das teses exitosas e que poderão trazer bons resultados para seus clientes. Não perca tempo tentando compreender os cálculos judiciais. Contrate peritos experts e tenha certeza do sucesso. Os peritos têm o conhecimento técnico necessário para desvendar as complexidades dos números e garantir que todos os detalhes estejam corretos. Além disso, ao contratar um perito você pode focar no que realmente importa e na estratégia do seu caso e seus interesses. Lembre-se, uma boa preparação com auxílio de profissionais qualificados na área específica podem fazer toda a diferença no resultado final. Seja proativo e invista em expertise e colha o fruto de um trabalho bem feito. O laudo pericial juntado pela parte com a petição inicial são determinantes para o julgamento, pois além de valorizar o trabalho do advogado, agiliza o processo fornecendo uma análise fundamentada e detalhada, contribuindo para o convencimento do juiz sobre o caso. O laudo pericial é uma peça essencial para a busca da verdade fática, com a devida cronologia dos fatos contribuindo para uma decisão justa e bem fundamentada. Ligue-nos e fale diretamente com um especialista em nosso WhatsApp número 19 97 404 60 64. Bevilacqua Perícia Judicial, perícias bancárias e cálculos judiciais. Esta é aquela razão. Então ele sai... Bastião, mostra pra gente mais uma vez. Doutor Galdino, olha aí, essa ferramenta é importantíssima.